Bom dia, com muita alegria, começando uma semana abençoada, que a alegria do Senhor seja a nossa força para começar essa nova semana com o pé direito. E hoje nós estamos só começando, né? Essa semana, todos os dias, eu estarei com o café da manhã com a Nutri. Faz um café aí na sua casa, que eu já fiz o meu cafezinho aqui, já estou tomando café. Ó, já estou tomando meu cafezinho. E por enquanto a gente toma um café, nós vamos conhecendo mulheres que realmente mudaram de vida após o emagrecimento hormonal. Vamos começar então a nossa live de hoje. Hoje eu tenho 3 convidadas, 3 estudos de caso muito interessantes. E eu quero também falar com você que está aqui me assistindo. Além de ouvir os estudos de caso, eu quero conversar com quem é nova aqui, quem acabou de chegar. Quem se inscreveu agora para o mapa do emagrecimento hormonal e quer fazer uma pergunta. Então, eu vou receber as alunas que já viveram o emagrecimento hormonal e depois eu quero falar com você que acabou de chegar também, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pessoa que eu vou chamar, minha convidada, é a Fabrícia. Fabrícia, pode ligar o seu áudio. Bom dia, Nutri. Bom dia, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Graças a Deus, eu estou ótima. E você está cada dia mais bonita. Muito obrigada. Que maravilha. Fabrícia, resultado fantástico, né? Só de olhar o seu rosto, a gente vê assim a diferença, né? E o corpo ainda mais. Verdade. Fabrícia, me conta um pouquinho. Você é de que cidade? Qual a sua idade? Como que o emagrecimento hormonal te transformou? Como é que foi essa história? Então, eu tenho 39 anos e sou de Joinville, Santa Catarina. Joinville, Santa Catarina. Santa Catarina, isso. Eu conheci você através de um amigo de trabalho, que a esposa dele estava fazendo a mentoria e ele acabou fazendo junto, né? E mesmo fazendo mais ou menos ele estava perdendo bastante peso. Olha que maravilha. Isso, aí eu perguntei para ele assim, da onde tá conseguindo essa Nutri boa aí? Me passa o nome. E daí ele passou e eu comecei a te seguir no Instagram. Foi através de uma pessoa que você viu, assim, que tinha emagrecido muito. Pessoalmente, Pessoalmente, Isso mesmo. E aí eu tenho 2 filhos, né? Um de 7 anos e um de 4 anos. E esse de 4 anos, quando ele tinha 2 anos, eu ainda não havia perdido o peso que eu tinha ganhado na gestação dele. Então, assim, eu não tinha vergonha de ter ganhado 15 quilos na gestação. Eu tinha vergonha de 2 anos depois, parecia que ele ainda estava dentro da minha barriga, sabe? Você não conseguiu retomar o peso depois da gestação, né? Não consegui. Foi deixando devido à correria do dia a dia, trabalho e tudo, e foi ficando, e aquilo começou a me deixar para baixo. Eu não gostava de sair de casa, só saía mesmo porque tinha que ir trabalhar, não tinha o que fazer, né? E ainda mais essa nova rotina, né? Com filho, eu que estou vivendo isso agora, assim, se você não se priorizar, você acaba deixando as coisas acontecerem mesmo, né? E aí passa muito a vida, né? E 2 anos, e aí você não conseguiu voltar ao seu corpo. E o que a gente vê, Fabrícia, assim, muitas mulheres, né, que ganharam peso na gestação e nunca mais recuperaram o corpo de antes. Então, elas acham que, depois da gravidez, eu mudei o corpo para sempre. E isso não é uma condenação, né? Mas para você estava sendo, né? Isso, porque assim, eu nunca fui obesa, né? Sobrepeso. E na gestação, como você mesmo viveu agora recente, a gente ganha peso, não tem o que fazer, né? Mas
tava me deixando muito assim, porque eu ganhei 15 quilos e eu queria voltar ao peso que eu tinha antes, e eu não tava conseguindo. Já tinha tentado um monte de dieta, um monte de nutricionista presencial, e não dava certo. Emagrecia 3 quilos, depois engordava 5, né? Entendi. E aí eu comecei a te seguir no Instagram por causa desse colega de trabalho, Aham. e uma frase que me marcou muito foi assim: você pode comer o que tem no cardápio até saciar. Comer até saciar. E Aham. aí eu falei assim, mas não é possível, porque todos os nutricionistas, eles dão cardápio também, mas é tudo pesado, tudo com quantidade. Como Isso. assim que isso Aham. vai funcionar, né? É, Deve ser mais uma que é lorota, né? Pensei comigo. isso, porque o comer até saciar, ele assusta, né? Ele assusta. Assusta? Por que que Aham. acontece? Geralmente a gente está acostumado ao quê? A passar fome, né, para emagrecer, a Isso, comer muito exatamente. pouco para conseguir emagrecer, né? Exatamente, e já fiz isso várias vezes, de passar fome, come só a bolacha de água e sal o dia inteiro, essas coisas Aham. assim, e nada funcionava. E aí falei, não, eu vou fazer. É diferente, só essa frase da Nutri já me deixou Aham. curiosa e eu vou fazer. Mesmo sendo online, com medo, porque quando ele me falou da nutricionista, eu achei que era daqui de Joinville, né? E aí, Entendi. quando eu vi no Instagram, era de fora, mas enfim, nada muda, é muito melhor do que o presencial. A gente aprende a comer e Isso. mesmo comendo saudável, a gente comia errado. E Isso. hoje, O teu caso é muito interessante, né, Fabrícia? Porque você nunca foi uma pessoa obesa, mas você tinha aquele sobrepeso que você ganhou na gestação, que foram 15 quilos, né, Fabrícia? 15 quilos, E aham. não retomava. Então, isso é interessante o teu caso por isso. E você já comia saudável, né? Você já sabia o que é. Ah, você já sabia o que é saudável, o que não era saudável. Você já tinha uma boa, já tinha ido nutricionistas, né? Já, aham, exatamente. Então agora eu como saudável, mas eu aprendi a comer. E mesmo no processo do emagrecimento, eu nunca deixei de participar das coisas que eu gostava, de ir em Aham, festa, né, de ter vida social. sim. Por mais que no início eu estava ali me escondendo por conta do ganho de peso, né, que eu não gostava muito de sair, mas quando eu tinha que ir, eu ia. E a gente não passa fome, não passa. Que E maravilha, que assim, maravilha. eu em 3 meses ali da mentoria, eu perdi 14 quilos, que foi Ó, o que eu queria, aham. e 18 centímetros de abdômen. 18 centímetros de abdômen. Isso que eu falo 18 que é centímetros. o grande diferencial do emagrecimento hormonal, né? O emagrecimento hormonal, ele é para você chegar no seu peso ideal. Então, a pessoa Isso, que tem 5 quilos para eliminar, que tem 10, que tem 15, o corpo entra no equilíbrio, porque ele volta a funcionar, né? Quando você exatamente. ajusta os hormônios, você chega ao peso ideal. Então, é o que aconteceu com você também, né, Fabrício? Você tá com a pele bonita, com o cabelo bonito, muito mais jovem. Então, você imaginava que em apenas 3 meses, gente, 3 meses voa, né? Você Não, perderia o peso que fazia 2 anos que você estava tentando, né? 2 anos, exatamente. desde a gestação você estava tentando, já tinha tentado de tudo, e de repente uma virada de chave. Porque Sim, é uma foi virada de isso mesmo. vira a chave e fala, nossa, em 3 meses parece que meu corpo secou, parece até Foi. mágica. Mas por que parece mágica? Porque é o seu corpo respondendo aos seus hormônios. Não é aquela questão que você tem que falar, é questão de força de vontade. Porque a gente vê muito isso, né? É questão de Sim, força de vontade. Mas não é psicológico, é hormonal. Quando os hormônios estão em equilíbrio, você come até saciar. isso Isso que você aí. falou é uma coisa muito interessante. Quando eu falo, né, dentro da mentoria, você pode comer até saciar. Eu não Até quero essa que vocês fiquem com fome. Se você estiver Uhum. sentindo fome, repita. Coma de Isso aí. novo, mais uma vez, aumente as quantidades. Isso assusta, né? E às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas eu vou engordar se eu É comer tudo. verdade, foi o que eu pensei no início. E isso virou o jogo, né? Fabrícia, Virou. eu sei que você tem que trabalhar, né? Mas se você puder ficar mais um pouquinho, se alguém Não, tiver eu uma fico. pergunta, tá. Alguém tem uma pergunta para a Fabrícia? O caso da Fabrícia é muito interessante porque ela é uma moça jovem. Qual que é a sua idade, Fabrícia? 39 agora, mas quando eu fiz a mentoria eu tinha 37. Isso, ela tinha Faz 32 2 anos. anos que ela já mantém magra, né? Então, ela Mantenho. fez 3 meses, chegou no peso ideal e é magra para sempre. O que é o caso da Fabrícia?
é o Magra para Sempre, é o último tratamento de emagrecimento dela. Então é isso que eu quero para quem está chegando agora, que não seja mais um, precisa ser o último, começo, meio e fim. Então quem tem alguma dúvida para a Fabrícia, por exemplo, tem uma pessoa perguntando aqui, Fabrícia, você passou fome? Como é que era a tua vida social, assim? Tinha algum dia que você comia alguma coisa diferente? Como é que era? Não, eu não passei fome. E a gente ia, assim, quando tinha aniversários ou mesmo festas na casa de sogra, de mãe, a gente vai, a gente come e depois volta. Isso, a gente sabe o que comer, o que escolher, né? E não passa fome, não. Outra pergunta aqui que perguntaram se você ficou flácida. Não, não também. Nem um pouquinho, Flávio. E não fiz academia no tempo da mentoria, tá? Não fiz exercício. Hoje eu faço, mas quando eu fiz, eu não participei, não fiz exercício. A Isabel perguntou como ela se mantém até hoje. Boa pergunta, Isabel. Antes dela responder, até eu vou falar, né? O programa de emagrecimento hormonal, ele tem o começo, meio e fim. Então, a gente ensina a pessoa a ficar livre, livre do nutricionista, livre de tudo, porque ela aprende a comer. Então, não é uma dieta que você começa na segunda-feira, na sexta tem que parar. Não, é uma mudança de estilo de vida. Então, a pessoa é livre depois, por isso que ela se mantém. Hoje você tem vida normal, né? Como sempre teve, Fabrício. Vida normal, como sempre tive. E é como você falou, a gente aprende a comer, né? Então, a Nutri ensina o início, o meio e o fim. Hoje eu posso, tranquila, eu vou numa festa, posso comer um bolo, um doce. Antes também, não tinha problema nenhum. E agora a gente sabe voltar, né? Sai, mas sabe o caminho de volta. Na verdade, são as combinações. Quando você aprende as combinações, você sabe tudo que você pode fazer, qual horário, qual dia, em qual momento. Outra pergunta legal aqui é: como foi o início da mentoria? Foi difícil para você? Quando você entrou, foi difícil? Eu acredito que a pessoa deve estar achando assim que é difícil online, se você se sentiu acompanhada, ou então se você achou dificuldade de fazer a dieta mesmo no começo, né? Você achou difícil a alimentação? Não, por ser online, não. Me senti mais acompanhada do que as presenciais que eu já fiz aqui em Joinville, né? E quanto ao cardápio também, um cardápio bem acessível, tudo que tem dentro da nossa casa, não precisa ficar comprando aquelas coisas caras para comer bem, né, e comer saudável. Toda a família consegue entrar nesse cardápio, então você cozinha para todo mundo e isso deixa a gente com mais satisfação, né? Porque vê todo mundo comendo igual você. Até o meu marido, que fazia mais ou menos, acabou perdendo até 6 quilos. Olha que maravilha. Então é isso. Não existe sofrimento para emagrecer, Não. existe uma mudança de hábito. Outra pergunta aqui, a Patrícia perguntou: a gente tem que comer de 3 em 3 horas, mesmo sem fome? Lembrando, comer de 3 em 3 horas é um dos maiores erros no emagrecimento, tá? E aí eu não estou falando que você tem que fazer jejum de 24 horas também. Então, assim, a combinação alimentar que regula os hormônios não é comer de 3 em 3 horas, não é jejum intermitente, não é dieta low carb, não é dieta cetogênica, é um conjunto de ações que fala a linguagem dos seus hormônios. Então, quem está chegando agora, não fica querendo colocar na caixinha de coisas que vocês já conhecem, porque o emagrecimento hormonal é novo, é diferente. Então, não coloque dentro da caixinha das coisas que você já conhece. Então eu vou ter que comer de 3 em 3 horas? Então, não. Comer até saciar não é comer até você não aguentar. É comer até você se sentir satisfeita, se você se sentir bem. O se sentir bem para uma pessoa, às vezes é um prato. O se sentir bem para outra pessoa, às vezes é 2. Então, quando você se sente saciada, não é aquela história de você sair da mesa com o estômago fundo de fome, né? Nossa, estou com fome, mas não posso comer mais. Esse é sofrimento. Agora, quando você sai da mesa se sentindo bem, se sentindo saciada, que isso que muda o jogo. Fabrício, muito obrigada, viu, pelo seu depoimento, pela sua história de vida. Parabéns por ter mudado a sua vida através do emagrecimento, porque quando a gente emagrece, tudo na vida da gente muda. A autoestima é outra, no trabalho, em casa, na família, então tudo muda. Então você teve a coragem de sair da zona de conforto, sabe? Isso e mudar. E o que e como... Ai, desculpa. E como é bom a gente chegar no trabalho, olha como você tá magrela, tipo, eu tô longe de ser magrela, mas já dá um ânimo pra gente, sabe? 15 quilos a menos, tá bonito. E não é sobre ficar, como se diz assim, é sobre ficar com um corpo bonito, igual você tá.
com aparência boa, corpo bonito, saudável, jovem, né? Então, eu quero muito te agradecer pelo seu tempo aqui, porque hoje você está aqui para mostrar para outras mulheres que consegue recuperar o peso diante da gestação. Consegue. É possível, porque a maior parte das mulheres, depois da gestação, ficam com aqueles quilos para a vida e não são nunca mais felizes com o seu corpo. Elas não se reconhecem mais por uma vida. E é possível voltar. Então, parabéns, viu, Fabrício? Estou muito feliz de ter você aqui na live, né? Também fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada, viu? Tudo de bom para você. Eu sei que você tem que trabalhar, então eu vou despedir de você aqui, viu? Já foi ótimo. Tá bom. Obrigada, Nutri. Beijo. Tchau. Você quer passar seu Instagram, rede social, se você tiver? Pode ser. Se você quiser. Tá bom? @Fabi Rosolém. Fabi. O nome que tá aqui, né? É o Rosolém. Rosolém. É o Instagram. Um beijo, e o pessoal que está assistindo, se tiver medo, vai com medo mesmo, que vai dar certo. A gente tem que ter medo de ficar onde a gente está. Isso aí. O medo de não mudar, porque a vida só pode trazer coisas novas e maravilhosas quando a gente muda, né? É verdade. Só uma última pergunta. Pode sim. Aqui. Fabrício, o seu psicológico em mudar, mesmo a gente sabendo que é para o nosso bem, sair da rotina, mexe um pouco com a gente. A Nutri trabalha isso com a gente? A mente? Trabalha bastante. Se não trabalhar a mente, não vai, né? Não vai. E a gente tem que mudar a mente também, né? Exatamente. Trabalha bastante e isso é muito bom. Existe um emagrecimento dessa mente também. Lembrando que a Nutri também é coach em emagrecimento. Então, essa parte é comigo mesmo, né? Não deixa de terminar, não. É verdade. É um investimento para a vida e não me arrependo. Só tenho a agradecer mesmo, Nutri, você e ao Dr. Cristiano pela mentoria e por ter me deixado assim, né? De volta ao meu peso normal. Volta quem você é. Você se reencontrou. Isso é maravilhoso. Fabrício, um beijo. Tudo de bom para você. Deus te abençoe, viu? Tchau, você também, Dulce. Obrigada. Tchau. Agora eu vou colocar duas pessoas na tela, mas que não duas pessoas assim que vocês vão ficar apaixonadas por elas. Porque são duas mulheres que inspiram verdadeiramente mesmo, assim como a Fabrícia. Eu quero mostrar o resultado para vocês e eu tenho orgulho de convidar elas para a live, porque elas são mulheres reais que estão aqui para mover outras mulheres. Eu quero convidar a Vilma maravilhosa e a Nilceia. Olá, Vilma. Olá, Nilceia. Sejam muito bem-vindas. Eu vou falar com uma de cada vez para a gente ir conversando, pode ser, né? E eu quero só dizer antes que tanto a Vilma como a Nilceia têm perfis diferentes, mas elas são mulheres reais, né? Mulheres do dia a dia, que trabalham, que não têm tempo, mas que resolveram mudar de vida. Posso começar pela Vilma aqui, Nilceia? Tudo bem? Claro, Nutri. Bom dia. Bom dia, Nilceia. Bom dia, Vilma. Sejam muito bem-vindas. Estou muito bem acompanhada nesse café de hoje. Vilma, me conta esse vestidinho aí, essa cinturinha. Me conta aí como é que você conseguiu isso. Bom dia para todos. Bom dia. Nutri, a minha história como se diz, toda vez que eu falo, eu me emociono com isso, tá? Não tem como não me emocionar, tá? Eu ganhei, assim como a Fabrícia falou, tá? Eu engordei muito na gravidez do meu segundo filho, do meu caçula. E eu não conseguia emagrecer. Aí começou a minha briga com a balança. E veio, assim, era dieta restritiva, tudo que você imaginar, eu fiz. Mas não resolvia, porque a hora que você emagrecia, você ficava bem, daí uns dias você ganhava muito mais do que você tinha eliminado. Tá? E isso foi, assim, até 2021 nessa briga. Qual que é a tua idade? Oi? Qual que é a sua idade? Hoje eu estou com 56. 56 anos. Você já está na menopausa? Eu sou esterectomizada. Sim. Eu fiz em 2019 esterectomia total. Então, totalmente nessa dificuldade de emagrecer, né? Sim. E assim, hoje eu entendo, tá? Que poderia ter sido evitado uma esterectomia total se eu tivesse cuidado da obesidade lá atrás.
Aham. tá? Mas, enfim, tá? Olha Chegou pra nesse frente, ponto. né? Isso. Então, em 2021, em plena pandemia, foi quando eu te Uhum. conheci no Leve 12, mas eu não entrei no Leve 12, tá? Só vim entrar no Leve 13, que eu falo sempre que o Leve 13 foi para mim. Aham. Era tua hora, né? Tua hora. É, eu tinha perdido meu irmão em junho de 2021 para Covid, e ele tinha problema de obesidade também, tá? E eu falei assim, eu cheguei num ponto que eu falei, meu Deus, se eu pegar essa doença, eu vou morrer também. E nisso, eu pedi para Deus, tá? Ajuda. Eu falei, Senhor, me ajuda, tá? Foi quando eu te conheci. Deus Então, colocou você. apareceu na internet um anúncio do Do nada. marketing, do nada. Eu falo do nada, mas não é do nada, né? Não, nada é, né? Não. Nada acontece por acaso. A gente fala do nada, mas não é do nada. Aham. E aí apareceu para você o mapa do emagrecimento hormonal. Eu falei, nossa, o que é isso? Aí eu comecei a assistir. Só que assim, a minha vida estava muito atribulada no 12, que eu não conseguia acompanhar. Aham. E eu fiquei frustrada, porque eu não conseguia entrar. Eu falei, gente, mas se eu não entrar, eu falei assim, no próximo eu entro, sabe? Eu falei assim, porque não vai dar, eu não vou conseguir acompanhar. Eu estava tendo problema no trabalho, eu tinha problema, assim, de todo lado, sabe? Até mesmo financeiro, sabe? Sim. Porque não dava para mim conciliar as coisas. Porque quando a sua vida sai do eixo, tudo Aham. atrapalha. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu comigo, tá? E aí, e nisso, eu falei, não dá, não vou conseguir fazer. E não fiz no 12. Aí, quando chegou no início de outubro, de 2021, foi quando eu me desliguei da empresa, que eu já fazia um ano que eu estava tentando. Eu me Aham. desliguei da empresa. E eu mexendo, estava em casa, primeira semana em casa, aparece lá mapa do emagrecimento hormonal, porque aí eu já te seguia, né? Eu falei, Aham. nossa, a Nutri vai dar de novo. Eu falei, não, agora é para mim. Agora eu vou entrar. Aham. Agora tô no caminho para fazer. Sim. E eu peguei, me inscrevi já fiquei tudo pronta. Comecei a assistir os cafés da manhã. No terceiro dia, eu fiz análise de perfil com você. Foi um dia Aham. que eu chorei muito, Eu lembro, Vilma, eu tá? lembro. Foi um dia que eu chorei muito aquele dia, porque aí você vai contar a sua história. É uma coisa assim que mexe com uma coisa que você deixa guardadinha lá dentro. Isso, tá na caixinha fechado ali, A né? caixinha fechada. Passa no espelho, já passa, nem olha no espelho mais, né? Você nem Não, vai porque é colocando uma aquela coisa. roupa larguinha, né? Para não passar Porque é uma coisa despercebido. assim. Você veste uma capa, uma máscara, e Isso. você quer passar a impressão para os outros que está tudo bem, que você é feliz daquele jeito, só que na verdade você não é. Aham, é E isso. é isso que você tenta passar para os outros, sabe? Só que a hora que você abre aquela caixinha, que você vai mexer na ferida que está ali, é Aí, onde você desaba, aham, tá? E isso daí, você ainda fez um desafio comigo, 10 quilos mais magra, até o final do ano, aham. eu emagreci nos primeiros 45 dias 14 quilos. 45 dias, você já perdeu 14 14 quilos. quilos. 14 quilos. Certo, Aí, hein? para mim, foi assim uma coisa que, para quem não conseguia, Há e quantos assim anos depois foi tentando, né? Quantos anos tentando, há quantos anos aqui? tantos anos tentando e nada, e depois foi assim, continuou o emagrecimento. A gente fala assim que depois assim, o seu corpo vai tentando se sabotar também. Ele não Isso, quer que você um continue processo, emagrecendo, ele quer que né? você volta É. aquilo lá, tá? Aham. Só que não, eu continuei emagrecendo. Foram 28 centímetros de abdômen. 28. É impressionante como você perdeu no abdômen, né? Porque É, ali essa foto de antes e depois tua assim, é incrível e é muito bonito a gente mostrar, porque você mudou o formato do seu eu corpo. voltei o corpo que eu tinha antes de engravidar. Isso, você voltou o corpo que você tinha antes de engravidar. E olha só que poder isso. A pessoa acha que é impossível
voltar ao corpo que ela tinha antes de engravidar. E você voltou o corpo de mocinha mesmo, cinturinha. Sim, E o teu corpo sim. é totalmente diferente, né, Vilma? Eu não vou ser aquela magricela, assim, que eu não tenho nem composição corporal para isso. Eu tenho Mas você quadril, nem quer coxa, isso, né? Você nem que é quer, de você família. quer ser essa pessoa aqui, né? Maravilhosa, do jeito que você é. Eu falo que cada um é único, né? A gente não tem que ter É verdade. Quadril e coxa grossa é de família, então você nunca vai ter mas olha aquela. nas fotos antes e depois. Uma coisa é quadril e coxa grossa na medida certa. A outra é quando estava um pouco além, que aí atrapalhava ali o formato do seu corpo, né? Aqui tá ordenado, né? Tá bonito. Sim, é verdade. Ô, Vilma, Tá. mas por que você escolheu fazer um tratamento online? Se você nunca pensou em fazer algum presencial, você não achou que seria mais acompanhada? Como é que foi essa escolha de me escolher para ser sua nutricionista? Nutri, eu tentei presencial, tá? Endócrino. Uma vez eu fui nele, uma vez não, outras vezes, né? Então eu falei, doutor, eu tô engordando. Aí foi quando ele fez os meus exames. Ah, você tá com tireoidite de Hashimoto. Eu falei assim, mas o que eu tenho que fazer? Ele falou, não tem o que fazer, não tem tratamento, não tem cura. Uhum. Desse jeito para mim. Então, aí você procura uma nutricionista, passa aquelas dietas restritivas. Uhum. E você não se sente acompanhada, porque você começa a fazer e não desiste no meio do caminho, porque você passa fome. Você não dá conta de seguir, porque não tem nada a ver com a sua vida. Não dá conta. A verdade é essa, você não dá conta de seguir. Uhum. Tá? E você, assim, foi uma coisa assim, diferente de tudo que eu tinha visto na vida. Uhum. Porque, além de ser o nutricionista, é o médico junto, né? Porque o emagrecimento hormonal não é só a nutrição. É a nutrição, um endocrinologista, nutrólogo, um conhecimento. E eu falo que não é você ir lá e te dar um remédio, é um conhecimento. Quando você conhece o que acontece dentro do seu corpo, você se liberta, né? Porque é um conhecimento que você consegue fazer. Se você trabalha fora, você consegue fazer se almoça em restaurante, você consegue fazer se almoça na estrada. Te dá liberdade, não te prende numa dieta, né? E outra coisa, aí o último endócrino que eu fui, que eu falei para ele que eu estava engordando muito, ele falou assim, mas a Hashimoto é a que mais dá hipotiroidismo. Desse jeito para mim. Ele falou assim, eu vou dar um remedinho para inibir a sua fome. Me passou sibutramina para mim tomar. Entendi. Nossa. No terceiro dia que eu tomei a sibutramina, eu quase morri. Eu falei, eu não vou tomar mais isso. Nossa, Aí, é a questão, né? É uma história de até mesmo buscar profissionais que te levam para caminhos que parecem atalhos, mas te distanciam do resultado, né? E aí você simplesmente joga a toalha. Você fala assim, ó, quem gostar de mim vai gostar de mim do jeito que eu sou. Eu não vou mais ficar brigando com o peso e simplesmente você se entrega. Aí foi quando eu conheci você e eu falei, não, aqui é diferente, vou tentar. Vou tentar mais uma última vez, né? Uma última vez. Uhum. É isso que você chega nesse. É o fundo do poço que você chega, que você fala, vou tentar mais uma vez. Uhum. E foi aonde eu consegui o resultado. É isso mesmo. E nesse conseguir o resultado, você muda completamente a sua história de vida, né? Uhum, é isso mesmo. Ô, Vilma, uma coisa que perguntaram aqui, eu tô tentando responder a Karine, que perguntou, né? Eu tenho 70 anos. 70, hoje em dia, né, a gente tem a longevidade, né? Nós temos que pensar, nossa, será que vale a pena eu que tenho 60? Será que vale a pena eu que tenho 70? Mas pelo amor de Deus, você tá viva! E para você, ainda mais, é para viver cada vez melhor, né? Então, é muito importante. Ô, Vilma, eu gosto muito de ouvir sua história, porque a sua história é muito parecida com a história de muitas mulheres que não acreditam mais nelas mesmas. Elas já não têm nem expectativa mais que conseguem. Já tentaram tanta coisa que não conseguem mais. E já estão frustradas. Mas, de repente, eu falo que tudo na nossa vida é Deus em primeiro lugar. E toda vez que eu vou abrir uma nova mentoria, um novo curso, eu coloco nas minhas orações e eu peço para Deus me mostrar pessoas e chegar até mim, fazer esse encontro acontecer, pessoas que querem realmente serem transformadas, que querem mudar de vida. Porque antes do nosso trabalho aqui, primeiro a gente tem que pedir essa luz divina, porque primeiro é sempre Deus em primeiro lugar para a gente conseguir ter os resultados. E segundo, a gente encontrar pessoas que vão ser esse pegar na mão,
que você vai se sentir, opa, é agora, é aqui. E aí a gente vai seguir juntas. Então, assim como entrou a Vilma na turma dela, como entrou a Nilceia, eu peço hoje para que quem esteja chegando se entregue ao processo. E só fique comigo quem realmente queira ficar magra para sempre, igual a Vilma, igual a Nilceia. Se não, é melhor dar sua vaga para uma outra pessoa. Porque não é todo mundo que vai conseguir ficar junto com a gente mesmo. E quem estiver conosco vai ter os resultados, mas eu quero mulheres assim como a Vilma, assim como a Nilceia, pessoas reais, que já fizeram de tudo e realmente querem mudar de vida. Elas querem ser transformadas, porque aqui elas vão conseguir. Vilma, muito obrigada pelo seu resultado, pela sua história. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu estava com vontade de falar com você mesmo, porque faz muito tempo que a gente não conversava, né? Verdade. Se você pudesse... Nutri, pode falar. ó, só uma coisinha. A Karine que perguntou que ela tem 70 anos, tá? Isso. A minha mãe tem 82. Olha só. Tá? E a minha mãe estava com triglicérides muito alto e os médicos queriam dar remédio para minha, tava dando remédio para minha mãe. E aí eu falei assim, não, a senhora não vai tomar mais, a senhora vai mudar a alimentação da senhora. O triglicéride da minha mãe estava em quase 400. Em um mês, só alimentando corretamente, o triglicérides dela caiu para 130. Nossa, que maravilha. Então você não mudou só a sua vida, você mudou a vida da sua mãe. Não. Essa é a diferença. E assim, então, a minha mãe, eu pego muito no pé da minha mãe por conta disso. Eu falo para ela assim, mãe, alimenta certo. Isso. Tá? Então, eu fui educando as pessoas de casa também. Todo mundo mudou, né? Todo mundo mudou. A corrigir a alimentação. Não é restringir, e sim a corrigir a alimentação. Ô, Vilma, muito obrigada pela sua presença. Se você puder esperar, que o pessoal está fazendo um monte de perguntas aqui para você. Espero sim. Então tá, só vou conversar com a Nilceia e já te chamo, viu? Tá bom. Agora, nós vamos conversar com a Nilceia. Nilceia, da onde você é? Olha esse resultado da Nilceia, gente. Nilceia, me conta, de que cidade você é? Me conta como é que foi essa transformação na tua vida, Nilceia. Bom dia, Nutrilinda. Obrigada. Tudo bem com você? Graças a Deus, eu tô ótima. Melhor Vou falar agora. um pouquinho de mim. Meu nome é Nilceia, eu moro no interior de São Paulo, Pompeia, trabalho em Marília e venho assim de uma história que até ver as meninas falar me fez refletir bastante, me emocionei bastante, porque traz histórias tristes para a gente, né? Eu venho de uma perda de peso, não perdi porque eu não vou encontrar mais, né? Eu emagreci 42 quilos, eu eliminei 35 centímetros de abdômen, de quadril também. De quadril foi 38 centímetros de quadril, que é o que mais me incomodava ali, a barriga também, né? O abdômen, mas o quadril também. E assim, hoje, depois de 3 anos mantendo, eu posso dizer que eu nasci de novo em fevereiro de 2022, porque é uma transformação incrível. Só quem vive, a gente pode falar quantas vezes nós falarmos, mas quem vive é que sente realmente a transformação. Até essa semana, Nutri, veio algo na minha mente que em 3 anos eu não tinha pensado. A minha transformação de mente virou uma chave na minha mente. Embora o leve não tenha proibições, o leve não restringe, a gente aprende a combinar os alimentos de uma forma que a gente não tem mais aquela necessidade de coisas que não nos fazem bem, mesmo sabendo que a gente pode. Falei, gente, a transformação que eu quis a minha vida inteira, eu consegui, e eu nem percebi, eu consegui. Mas assim, eu passei, como eu cheguei no leve? Eu fiz muitas, desde a minha adolescência, eu fiz muitas dietas, eu tomei muitos medicamentos, e aquela situação, você emagrece, só que em uma semana você já quer comer até as paredes, porque é muita restrição, pesa alimento, come isso, não come aquilo, e a gente tem vontade, a gente tem necessidade. E de verdade, Nutri, eu havia desistido de mim mesma. Eu já havia desistido. Eu não queria mais. Eu não queria nem tentar, porque não dava mais.
tudo. Eu tinha esgotado todas as possibilidades. E eu me emociono também porque eu sei que foi de Deus. Quando eu não queria mais, eu não achava que não ia dar mais, eu pedi para Deus que se fosse por Ele para me resgatar de onde nem eu queria sair. E na mesma tarde eu vi uma propaganda sua no Facebook e assim, me desculpa falar, mas eu achei que fosse só mais uma, porque eu já tinha tentado presencial, eu já tinha tentado online, eu já tinha tentado e aquela propaganda me chamou tanto atenção, mas eu não acreditava. Eu falei, eu vou fazer, mas no primeiro dia, quando vocês começaram a explicar como se dá o emagrecimento hormonal, as combinações, eu falei, isso é para mim. Eu decidi ali no primeiro dia que era para mim e vivi essa primeira semana. Essa primeira semana para mim é muito emocionante. Quando você faz é muito emocionante porque a virada de chave foi ali, naquele momento. E eu percebi que era possível, porque nessa semana do mapa eu já emagreci. Só que mais importante que emagrecer é a saúde, a disposição. Eu sentia vontade de seguir. Nessa primeira semana, incrível, Nutri, eu tinha vontade de continuar. Eu tinha vontade de sair daquele buraco que eu tinha pedido a Deus ali uma semana antes. Eu já tinha vontade de sair daquele buraco e sem passar fome. E como acho que a Fabrícia falou no início, comer até saciar. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Muitas pessoas falaram: não, isso não existe. Existe, porque eu ficava saciada, eu não ficava procurando, estava bem. E assim, eu trabalho fora, eu não consigo me alimentar em casa. E trabalhando fora eu consigo organizar minha alimentação da mesma forma. Onde eu vou viajar, eu como bem. E assim, Nutri, eu estou exatamente hoje como essa foto aí que eu estou de verde. E isso Aham, faz 3 anos, eu continuo assim. continua assim. Porque emagrecer a gente até emagrece, mas o manter é que faz a gente voltar, né? É, Aquele efeito sanfona que a gente viveu tantas vezes. Eu não tive isso mais. Minha saúde, eu estava pré-diabética. Na verdade, já não era pré mais, porque 125 já não é pré, né? aham. Os meus pés, Nutri, eu chegava do trabalho, eu tinha que colocar, fazer aquela, alternar os pés entre água fria e quente. Os meus pés não cabiam dentro do sapato. Eles formigavam no final do dia de tão inchados que eram. Minha pressão, ela chegou a 18/10. Hoje a minha pressão não passa de 12/8. A minha glicemia é 84, é 78. Meu Deus, que E eu não benção. fiz nada por isso. Eu só participei da mentoria leve. Eu tô com 47 anos. De quando eu nasci até hoje, essa foi a melhor escolha da minha vida. A melhor escolha. E assim, eu fui de olhos fechados. Eu não acreditava, eu achava que era só mais uma tentativa, e as coisas foram acontecendo automaticamente. Eu fui emagrecendo sem eu perceber, porque não tinha sofrimento. Eu sou tão grata, Nutri, que assim, eu tenho vontade de gritar para o mundo, Que sabe? A maravilha. forma como vocês acolheram a gente, aquele acolhimento ali no primeiro dia, quando a gente consegue a tão disputada vaga, que realmente você fez a pergunta agora há pouco, não foi fácil. Eu nunca contei isso para ninguém, mas eu vou contar agora. Eu fiz até promessa para conseguir uma vaga. Eu consegui. Então, eu tenho que honrar isso, porque foi por Deus mesmo, Deus, Nossa Senhora, que eu tenho muita fé. Eu Nossa, mãe. consegui. E eu fui acolhida aquele primeiro dia ali que vocês param tudo nas redes sociais, você coloca lá no Instagram, gente, eu tô sumida porque eu estou acolhendo os meus alunos. Eu estive ali naquele acolhimento. E a sua equipe, o suporte, porque às vezes fala assim, ah, mas é online. Não. O presencial eu posso ir uma vez na semana, eu posso ir a cada 15 dias, eu posso ir uma vez por mês. Gente, eu não precisei muito, porque é tudo tão claro nas lives, né? Tudo tão muito explicadinho e tudo detalhado. Eu não precisei muito, mas eu tinha as meninas ali, né, naqueles 3 meses, para me dar o suporte que eu precisava. Eu Uhum. nunca esqueço um dia que eu perguntei para uma das suas nutricionistas se eu poderia comer, eu não lembro o que era. Ela disse assim: você pode comer o que você quiser, basta você combinar.
Então, esse apoio que a gente tem também eleva, né? Motiva a gente. Sozinha, né, Nilceia? Sim, eu fui muito, muito, muito bem acolhida. Tivemos um apoio, assim, um suporte. E o resultado está aqui, há 3 anos já. Não precisa nem falar, né, Nilceia? Maravilhosa. Nossa, eu Sim, tô sim. até sem palavras, assim, de conversar com a Nilceia e com a Vilma, porque são duas mulheres que eu falei para vocês, né, antes delas entrarem, que são mulheres muito inspiradoras, são mulheres muito reais, né? Mulheres que tiveram vivências difíceis, vivências doloridas, e elas sentiram na pele a dor da obesidade, porque a dor da obesidade, ela tá na hora que você vai tirar uma foto e se esconde, a dor da obesidade está na hora que você vai num evento e você evita os eventos, porque tá apertada a roupa, que você não sabe como que você vai, você fica com vergonha até de conversar num lugar, porque você não se sente bem. A dor da obesidade está quando você vai amarrar um cadarço, quando você vai subir uma escada, quando você simplesmente não coloca uma calça jeans, você coloca a leg de todo dia, porque olha só aqui a foto das duas, ó, da Nilceia. Aqui ela estava com uma camiseta e uma leg, ali ela já está com uma blusinha justinha e com uma calça jeans. Então, isso faz toda a diferença. Quando você vai numa loja, você olha no manequim aquela roupa bonita, mas aquela roupa você sabe que não te serve, mas você gostaria de usar ela, mas você não pode. Você tem que escolher a que serve. Você tem que mandar fazer uma roupa, nada fica bom. E a gente vai se escondendo, se fechando, vai murchando. É quando uma flor que vai murchando, né? E quando você vira essa chave de pensar, nossa, eu não consigo mais, é difícil, porque a gente acha que a culpa é só da gente. Vai pesando a culpa, né? Aí é só ir para academia, é só fazer dieta, e não é isso, né? Pode falar, Nilceia. Foram tantas as vezes, mas não foi uma, duas, foram muitas vezes, em que eu entrava em uma loja, pedia alguma coisa, a pessoa nem sequer olhava nas prateleiras, olhava para o meu corpo todo e dizia: eu não tenho nada que te serve, não tenho nada para você. Aí tinha um evento, por exemplo, no meu trabalho, vamos combinar roupa para uma festa, por exemplo, uma festa junina. Eu não sabia nem como me portar, porque eu não achava a mesma roupa que todos achavam. Outra coisa que eu ainda estou trabalhando na minha mente, eu tinha vergonha de comer em público, porque o preconceito é muito grande. Ele é muito grande. E o obeso, onde ele está, ele é mal visto. Como uma pessoa que não se cuida, como uma pessoa que é desleixada. E eu não conseguia, eu não comia em público, sabe? Eu morria de vergonha. Hoje eu estou me transformando nesse sentido também. E outra coisa importante do leve também, mesmo tendo vergonha, há momentos em que a gente não tem como não sair, né? Eu precisava acompanhar a família, eu precisava ir em outros lugares, mas as pessoas falam assim: ah, mas você está fazendo uma mentoria, como que você vai? Gente, dá para ir. Eu tive uma vida social normal, né? Depois que eu emagreci, então melhor ainda, né? Continua, agora tem Né? mais, né? Bastante. E continuo mantendo. Essa é a riqueza que o Leve traz para nós, né? Graças a Deus, a questão do preconceito ficou no passado. Eu sou muito feliz por isso, sou muito grata. Por isso que, assim, eu tenho muita vontade de falar para as pessoas que estão aí precisando emagrecer para entrar. Eu queria, sabe, Nutri, conseguir falar uma por uma, entra. Faz o possível e o impossível, porque vale a pena. Porque eu sei a dor, eu conheço o que elas estão sentindo. Eu conheço com propriedade o que todo mundo está passando, e hoje ter passado, ter superado e saber que eu nunca mais vou voltar, porque eu sei que eu nunca mais vou voltar, eu tenho obrigação, até mesmo espiritual, de passar isso para as pessoas, de ajudar as pessoas. É possível, né? Então eu acho assim que a gente tem que ajudar mesmo e falar para as pessoas: vai, gente, tá com medo? Vai com medo mesmo. Qual que é teu Instagram ou rede social, o pessoal te conhecer, Nilceia? É @Nil Coelho. NL Coelho. Só isso? Só. Nil Coelho. E o da Vilma? O meu é como se escreve, como está na tela mesmo, Nutri, Vilma Vequete. Vou colocar aqui porque às vezes a pessoa pensa, mas será que é verdadeiro? Quem será que essas pessoas, pessoal, elas estão aqui de livre e espontânea vontade para contar os seus resultados, porque elas não querem que simplesmente elas emagreçam, elas se sentem na obrigação de mostrar para mais e mais mulheres. Nós somos um grupo de mulheres poderosas, eu falo que é uma comunidade magra, né?
A comunidade magra hoje é um grupo de mulheres fortes, que uma dá a mão para a outra e que não abandona no meio do caminho, porque às vezes a gente se sente, sim, muito sozinha no meio do caminho, mas esse sentir sozinho vai embora quando você tem um mentor, quando você é acompanhada, quando você está junto com outras mulheres de sucesso, porque nós não podemos nos sentir sozinhos. Sozinho a gente para no meio do caminho mesmo, né? Esse parar no meio do caminho, esse começar e desistir, esse não acreditar em você mesma, isso tudo só acontece porque você ainda está com seus hormônios desregulados. Eu falo muito, meninas, né? Tanto a Vilma como a Nilceia. Às vezes a gente tem muita ansiedade, muita compulsão alimentar, muito desespero, né? Aquele, eu nutro, eu até gostei de você, gostei do doutor Cristiano, eu acredito nos resultados, mas eu acho que eu não consigo, eu vou entrar e vou desistir. Por que você entra e desiste de tudo? Não é culpa tua, é a questão somente que os seus hormônios estão desregulados. Não adianta a gente modular a mente, eu te passar aqui algo motivacional, áudios motivacionais, meditações, tudo psicológico, se eu não regulo seus hormônios, porque está dentro de você, são os hormônios que comandam o nosso cérebro também, né? Então aí tudo muda, o jogo muda, né? Eu quero muito agradecer vocês duas e eu quero responder as perguntas. Vocês podem responder algumas perguntas? Claro. Vamos lá, então. Quem tiver alguma pergunta que quer fazer para a Vilma e para a Nilceia, só escreve para quem, que aí eu vou tentar. Lembrando, pessoal, que talvez eu não consiga ver todas as perguntas. Então, se eu não ver alguma coisa nos comentários, não é porque eu pulei, é porque eu realmente não vi. E vocês podem procurar tanto a Nilceia como a Vilma na rede social delas para perguntar. A Nilceia deu um Instagram, a Vilma também deu. Então, se vocês quiserem perguntar, né, fiquem à vontade. A primeira coisa que perguntaram aqui para a Nilceia. Nilceia, você fez plástica? Não. Não fez nenhuma cirurgia, não tá? Fiz. Esse não. emagrecimento, tanto no emagrecimento da Vilma, como o emagrecimento da Nilceia, como da Fabrícia, é um emagrecimento através de alimentação. Não existe nenhum remédio, não existe nenhum jeitinho, nenhuma cirurgia, nenhum hormônio, não. Existe a combinação dos alimentos. Lembrando que é comendo que você engordou e é comendo que você vai emagrecer. Pode falar, Nilceia? Era isso que eu ia dizer, que nós viemos de uma outra época em que a gente tirava alimentos, né? Sobrava pele aqui, sobrava pele ali, tinha que tirar. Mas não, o emagrecimento hormonal, na mentoria leve, nós incluímos alimentos. E esses alimentos fazem bem para a nossa pele, para o nosso cabelo, para tudo, né? Para a nossa saúde. Então, não tem necessidade. Isso. A Miriam perguntou aqui, no início foi difícil para vocês o programa? Acho que a Vilma até já respondeu isso, né, Vilma? Agora a Nilceia, foi difícil para você o programa no início? Não foi porque é automático, a gente não percebe que a gente está no programa de emagrecimento. Porque a gente come, assim, desculpa, mas a gente come tanto que a gente não percebe que está emagrecendo. E as outras, né, os outros programas, as outras dietas é difícil porque a gente está num ritmo e a gente para. O leve não, o leve foi muito tranquilo. Eu fui perceber quando eu fui me pesar a primeira vez, eu falei, epa, e aí vem a alegria, né? Aí vem a motivação. Não é difícil. Na verdade, eu julgo dizer o seguinte: difícil é você ficar sem saber o que fazer. Difícil é você ficar pegando uma dica na internet, um suco, um chá, e você fica perdida. Quando você entra no emagrecimento hormonal, você tem um nutricionista, você tem uma nutricionista. Se fosse você me escolher como sua nutricionista, eu sendo sua nutricionista, eu vou te passar certinho o que você vai comer no café da manhã, no almoço, no jantar, as fases, os ciclos. E por que não é difícil? Porque você não vai passar fome, você não vai se sentir perdida, você não vai ficar confusa, você vai pegar uma coisa que funciona. E outra coisa também, gente, tudo que dá resultado muito rápido, a gente se anima. Porque duas questões que eu acho importante: ter acompanhamento e resultado rápido. Porque tudo que demora demais, você vai desanimando. Então, o emagrecimento hormonal, você começa a ver muito resultado. E você fala, nossa, eu tô comendo, tô ficando satisfeita. Não tá difícil. E eu tô emagrecendo, você começa a olhar no espelho e se sentir bonita já. Aí você se anima cada vez mais, né? Outra coisa que perguntaram aqui, nossa, muitas perguntas boas. Qual foi a maior dificuldade para elas? O que eu escuto muito, né? Que a dificuldade qual foi a sua maior dificuldade, Nilceia? Conseguir a vaga. É isso aí. Eu acho mais isso. A dificuldade que eu vejo, sinceramente, você pode ouvir delas.
É você não ter o que fazer, você fica perdida aí, fora. Agora, você conseguiu tua vaga, não tem dificuldade mais, porque você sabe o que fazer e funciona, né? A maior dificuldade é entrar mesmo. A maior dificuldade é entrar. A maior dificuldade para as duas foi conseguir a vaga. Conseguiu, cola na Nutri que é sucesso. Agora, o que é outra coisa que perguntaram aqui? Essa pergunta. Vocês fizeram academia durante o processo de emagrecimento? Pode ver. Eu não conseguia. Na verdade, não foi indicação, eu não tive indicação, né, da mentoria, mas nem que tivesse, não seria possível, porque para ir da minha casa na farmácia, que é 2 prédios depois, eu precisava ir de carro. Eu não conseguia. Toda a minha locomoção era feita de carro. Hoje, né, 3 anos depois, eu faço exercício físico porque eu tenho vontade. O meu corpo pede. Incrível. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto, porque eu sempre fui muito preguiçosa. E esse foi mais um ponto também que me incentivou, porque eu não ouvia falar, vai para academia, vai fazer exercício. Eu era bem assim, vou dizer, preguiçosa, então não fiz. Então, lembrando, pessoal, que o emagrecimento hormonal, eu não vou pedir para vocês irem para academia. Isso vocês já sabem. Então, lembrando, exercício físico é vida, é saúde. Quem já faz, maravilha. Mas a maior parte das pessoas que estão conosco são pessoas que estão inflamadas. Então, como que você vai tirar energia de um corpo que não tem? Quando você vai para a academia, você está super cansada, chega lá, você volta para casa morrendo de fome, desequilibra tudo. Então, primeiro a gente desinflama, emagrece. Nenhuma das duas, elas chegaram ao peso ideal sem fazer exercício, tá? E eu vou explicar isso mais à noite também, tá bom? E isso não quer dizer que eu não sou contra o exercício físico, de jeito nenhum, sou super a favor. Mas existe a fase certa para você entrar na academia, para você fazer exercício e não se frustrar. A maior parte das pessoas paga 1 ano de academia e se frustram. Por que elas se frustram? Porque o corpo delas não está preparado, elas estão muito inflamadas, entendeu? Então não adianta ela matricular numa academia, não adianta, ela não vai dar conta, o corpo dela não está conseguindo, não vai conseguir reagir, né? Aqui uma outra coisa para a Vilma, que perguntaram. Quando trabalhamos fora, pede comida do almoço, tem dificuldade? Boa pergunta, viu, Maria? Porque às vezes a pessoa, assim, trabalha o dia inteiro fora, ela consegue fazer? Então, às vezes, eu não vou responder, não, vou deixar elas responderem. Trabalho numa escola, trabalho fora. Vocês viveram na cozinha, gente? Como é que foi isso? Vocês acham que é possível fazer, Vilma? Ela perguntou para a Vilma. É possível fazer sim, Nutri, sem problema algum. É só você aprender a pedir os alimentos corretos, fazer a combinação dos alimentos que você vai comer naturalmente. Perfeito. Igual há pouco tempo agora, eu fui para a Bahia, fiquei 16 dias na Bahia. Sim. Eu me alimentei lá normalmente. E eu não fiquei cozinhando. Hoje eu trabalho em home office, então eu cozinho mais em casa, eu não como tanto fora. Porque eu tô dentro de casa, né? Isso. Mas se eu comesse fora, era assim, sem problema algum. Então, gente, uma coisa que eu falo para vocês, o emagrecimento hormonal veio para facilitar a vida das pessoas. Ninguém tem muito tempo hoje. Então, você vai aprender a uma alimentação que dá certo dentro da sua vida. Se você trabalha fora, se você trabalha numa escola, se você come de marmita, se você almoça em self-service, se você almoça na estrada, tudo é adaptável. A gente ensina para cada tipo de público, tá? Nilceia, qual que é o teu Instagram mesmo que o pessoal tá perguntando? @nilcoelho. Nil Coelho, Nil Coelho, né? O pessoal está perguntando aqui. Isso. Outra pergunta que eu queria fazer, pessoal que está aqui nos comentários, responda para mim só para eu saber quem é vocês. Se você é aluna, então escreve aluna. Ou então nova. Nova quer dizer que está agora acompanhando, que vai ser a primeira vez que veio fazer o emagrecimento hormonal. Ou então escreve para mim, hashtag, pode escrever aluna ou nova, só para eu saber aqui nos comentários quem é você, para eu entender aqui o que a gente pode te responder e te ajudar mais, tá? Então, nós temos a Roseli nova, a Sandra nova, a Janete nova, a Maria, a Antônia, a Elizabeth, a Isabel. Nós temos algumas que já foram alunas que estão aqui contando seus resultados, né? Muito obrigada para quem está aqui contando os resultados. A Sandra. Eu quero muito falar para você, a Cissa, que chegou aqui nova. Quem chegou aqui agora não chegou por acaso. A Nilceia não chegou por acaso, a Vilma não chegou por acaso, e você que está chegando agora aqui não chegou por acaso.
aqui será o seu último tratamento de emagrecimento, assim como foi para a Nilceia, assim como foi para a Vilma. Meninas, parabéns pelo resultado de vocês. A gente poderia ficar aqui horas respondendo, mas já tem 1 hora. Então, passei o Instagram de vocês, se alguém quiser procurar elas, perguntarem, elas são pessoas super abertas, né? Elas estão aqui de livre e espontânea vontade, sem ganhar nada para isso, mas simplesmente porque elas são agradecidas, em primeiro lugar, a Deus e agradecidas à metodologia. Então, nós somos hoje um grupo de mulheres que uma ajuda a outra, e elas estão aqui para mover outras mulheres, para inspirar outras mulheres, a gente chama de corrente do bem, porque a gente sabe que a internet está cheio de diquinha, está cheio de gente que só quer um milagre para emagrecer, e aqui você não vai me ver fazer promessinha, você vai me ver te mostrar resultado. Então, muito obrigada, meninas. Até mais tarde, né? Até daqui a pouco, às 20 horas. Pode falar, Nilceia, pode falar. Eu me confundi, Nil Coelho é o meu Face. O Instagram é @Nilceia Nilceia Coelho 78. Coelho 78. Ah, entendi. Deixa eu ver se está certo aqui. Confundi Nilceia. com o Face. Esse é o Facebook, né? Isso. Então, o Instagram é esse aqui, pessoal. Nilceia Isso. Coelho 78. Vou colocar lá nos meus stories também. Quem me tem aí no Instagram, eu vou colocar nos meus stories a Nilceia e a Vilma também, a foto delas e o Instagram delas, se vocês quiserem conhecer. Um bom dia para vocês e até a noite. Os cafés da manhã com depoimentos, com alunas maravilhosas, nós teremos a semana inteira com mais e mais alunas, estudos de caso para mostrar que é possível para mais e mais mulheres conquistar o Magra para sempre e esse renascimento através do emagrecimento. Um beijo, Nilceia, um beijo, Vilma, um beijo a todo mundo que está chegando. Beijo. Até mais tarde, às 20 horas. Estou me preparando Beijo, aqui para receber vocês à noite. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe todo mundo. Fica com Deus. Até mais.